Alô galera do 8º ano, professor Jairo, chegando para mais um encontro, a nossa aula de arte. Hoje nós vamos estar falando sobre grafia dos sons, assim como na aula anterior nós discutimos sobre esse assunto. Mas antes de iniciarmos o nosso conteúdo e a nossa discussão sobre grafia dos sons, eu quero que você pare um minuto para ouvir um canto gregoriano. Daqui a pouco a gente dá continuidade à nossa aula. E aí, o que vocês acharam? Esse é o canto gregoriano. É interessante? É diferente? Pois é sobre ele que nós também iremos falar nessa aula. Fique atento às informações. Bem, o canto gregoriano é conhecido como cantochão, tá? Então, para que a gente entenda melhor sobre isso, a grafia musical está dividida entre grafia musical tradicional e grafia musical contemporânea. Quer dizer que essa grafia, ela tem uma parte em que ela é antiga, poderíamos dizer assim, e outra parte ela é bem atual. Isso, né? A música ela vai se expandindo e aí a gente vai encontrar uma variação grande no que diz respeito ao som, melodia da música. Primeira coisa que a gente vai compreender sobre a grafia musical na tradicional é que o cantochão está inserido nela, junto com a partitura, notas, claves e a pausa. Todos esses estão incluídos dentro da grafia musical tradicional, que é justamente a leitura de partituras, conhecer as notas, os desenhos, todos eles estão inseridos na grafia musical tradicional. Aí você me pergunta, professor, e na grafia musical contemporânea? Bem, na grafia musical contemporânea, nós vamos encontrar símbolos, cores e onomatopeias. Daqui a pouco eu vou estar explicando para vocês. É óbvio que também, nessa discussão entre a música tradicional e a grafia musical contemporânea, surgiu um nome que nós já trabalhamos na aula passada, que é nada mais nada menos do que Hermeto Pascoal, um grande músico que se utiliza de ferramentas à sua volta, seja instrumentos ou objetos, para estar produzindo sons. E ele vai estar justamente sendo representado dentro da grafia musical contemporânea, que trabalha símbolos, cores e onomatopeia. Estamos entendendo? Pois é. Então vamos lá, dando continuidade à nossa aula, falando sobre a grafia contemporânea. O que é essa grafia contemporânea nesse momento? Uma mistura de símbolos, cores e onomatopeias, tá? É justamente sobre isso. Toda a grafia musical é um tipo de código em que a disposição dos sinais no espaço, a sua cor, a forma tem um significado. Existem músicas que não podem ser grafadas na partitura tradicional, pois utilizam sons diferentes das notas musicais. Nesse caso, utilizam-se de símbolos, desenhos e cores, é justamente a grafia contemporânea. E onomatopeias, tá? Até palavras para grafar os sons. É o caso da música que são chamadas contemporâneas, compostas de diferentes procedimentos musicais. Por isso que eu falei para vocês sobre o compositor, porque ele consegue produzir música de vários objetos e instrumentos. É o caso da música chamada contemporânea, composta de diferentes procedimentos musicais, característicos do século XX e século XXI. O século XX é considerado por muitos o século das experiências, da procura de novos caminhos da música e na arte em geral. No seu decorrer, existia uma grande preocupação em demonstrar que as formas convencionais estavam ultrapassadas. Então, nesse período, nesse século, a música ganha um destaque grandioso. E aí começa a ter um contraponto entre o que é tradicional e o que é contemporâneo. E essa evolução ela é importante, porque ela vai começar a utilizar tudo aquilo que está à sua volta para que a música seja engrandecida. Então não está mais ligado ao que é o convencional, ao que é tradicional.
Então vamos lá, dando continuidade. Nós conseguimos compreender um pouco sobre a ideia de música, né, através da grafia contemporânea. Mas se a gente voltar um pouco no que diz a grafia musical tradicional, eu trouxe como exemplo o que estava presente na grafia, tá, tradicional. Exemplo, partitura. Uma partitura é uma representação escrita de música padronizada mundialmente, tal como qualquer outro sistema de escrita dispõe de símbolos próprios que se associam a sons. Aqui, para que vocês possam ou conhecer ou relembrar, e quem estuda música já conhece uma partitura, tá? Para que a gente possa ter na nossa mente sobre o que nós estamos falando. Dando continuidade, aqui também vai falar sobre notas. As notas musicais são 7, representadas por monossílabos, e elas são utilizadas na composição de música, como um alfabeto musical, permite agregar as frequências de sons, viabilizando a composição musical, ou, em outras palavras, uma combinação que gera melodia. Ela também vai estar inserida dentro da chamada grafia musical tradicional. Olha aqui, falei partitura, vem notas, claves e vem pausas, todas elas estão inseridas dentro dessa perspectiva da grafia musical tradicional. Continuando, falando sobre grafia de sons, olha o exemplo, como é feito a questão das notas em uma música. Ok? Continuando, bom, professor, você falou tanto sobre essa palavra, onomatopeia. O que significa isso? Então vamos lá. Onomatopeia ou mimologia é uma figura de linguagem na qual se reproduz um som com um fonema ou uma palavra. A forma adjetiva é onomatopaico, que significa ruídos, gritos, canto de pássaro, som de animal, som da natureza, barulho de máquina, o timbre da voz humana fazem parte do universo da onomatopeia. Então vamos entender um pouco mais sobre isso, porque lá na grafia musical contemporânea, esses sons vão estar presentes, diferente na tradicional que não está. Então um exemplo disso, eu trouxe mais uma vez, composição de uma palavra que se baseia numa reprodução similar de um som que passa a ser relacionado a ele, onomatopoese. A palavra vocábulo que se forma a partir da reprodução similar de um som são exemplos de onomatopeia. E aqui eu trouxe alguns exemplos para que vocês percebam, bum, tá? Aqui tem outros, são esses sons que são produzidos, que já estão sendo utilizados em música. Então isso é a grafia contemporânea, tá? Então vamos lá, trazendo. A prática monofônica utilizada nas liturgias cristãs se chama cantochão, foi o que nós ouvimos no início da nossa aula. As melodias se desenvolvem suavemente, sendo utilizadas em intervalos próximos como segunda e terça. O ritmo se baseia na prosódia dos textos em latim, é uma música de entonações sem compasso e harmonia definidos, executada por coros ou unissono. É usada em cerimônias religiosas católicas. Então foi o que nós ouvimos no início da nossa aula. É a forma de música ocidental mais antiga que existe e ainda é utilizada hoje, tá? A Igreja Católica ainda utiliza esse canto. Cantada em mosteiros e por coros leigos do mundo todo, a teoria ocidental em seus princípios fundamentados no cantochão. Então nós já sabemos sobre isso, né? Aqui eu trouxe para vocês um pouco da ideia do que é o canto gregoriano. Canto gregoriano ou cantochão, canto litúrgico instituído pelo Papa São Gregório, tá? Então foi ele que instituiu esse canto e até hoje é utilizado na igreja. Outra informação importante é que esse termo surge no século XIII para diferenciá-lo das práticas do canto com ritmo mensurável. Devido a uma imprecisão terminológica, ainda se conceitua cantochão como sinônimo de cantos gregorianos. Então, todas essas informações elas estão relacionadas justamente à ideia da grafia
sendo a música tradicional. Então, o cantochão está dentro dessa grafia musical tradicional, diferente da grafia musical contemporânea, é o que nós conseguimos acompanhar nessa aula. Desde já eu quero agradecer a vocês, a atenção, a dedicação. Continue resolvendo as tarefas, se dedicando aos estudos e nós estaremos de volta na próxima aula. Valeu!